Sabe, no mundo da programação, as instruções mais simples podem ser, ao mesmo tempo, as mais poderosas e também as mais perigosas. Uma única linha de código, se repetida 1 bilhão de vezes, pode construir universos inteiros ou derrubar sistemas complexos. Hoje a gente vai entender como controlamos esse poder e como a inteligência artificial está entrando nessa briga para nos manter seguros. A nossa jornada vai começar com uma ideia que todo mundo conhece, a repetição, e vai nos levar até a fronteira da pesquisa em inteligência artificial. A gente vai explorar como as máquinas estão, aos poucos, aprendendo a achar falhas que ficam bem escondidas no código. Beleza, vamos começar. Pode até parecer estranho, mas a verdadeira mágica de um computador não está na sua complexidade, sabe? É justamente o contrário. Está na capacidade incansável de fazer a mesma coisinha de novo e de novo, milhões de vezes por segundo, sem se cansar e sem cometer um errinho sequer. Esse é o superpoder que a gente vai explorar agora. Essa frase aqui, em bom português, captura perfeitamente a essência de uma das ferramentas mais básicas da programação, o Loop For. A gente usa ele quando sabe exatamente quantas vezes uma tarefa precisa acontecer, para cada aluno numa sala, para cada item numa lista de compras, para cada dia do mês. A lógica é sempre a mesma. O Loop For é excelente quando a gente sabe o número exato de repetições. Mas e quando a gente não sabe? E se a tarefa for algo como continue fazendo isso até que tal coisa aconteça? Bom, para isso precisamos de outras ferramentas, um pouco mais flexíveis. Vamos conhecer os outros loops básicos da caixa de ferramentas de quem programa. Então, para ficar bem claro, o Loop For é para contagens definidas, para cada um dos 10 alunos. Já o Loop While é para condições que continuam. Enquanto a música estiver tocando, continue dançando. Ele não sabe quando vai parar, só sabe a condição que o mantém rodando. Os loops for e while são educados. Eles checam a condição antes de fazer qualquer coisa, tipo um segurança na porta da festa. Mas se prepara, porque existe um terceiro tipo, um que joga com regras bem diferentes e quebra um pouco a lógica que a gente viu até agora. E esse é o do while. Dá para pensar nele como o policial mau dos loops. Ele arromba a porta primeiro e só depois pergunta o que está acontecendo. Ele garante que o código dentro dele rode pelo menos uma vez, não importa a situação. Só depois ele vai checar a condição para ver se precisa continuar. Bom, essas ferramentas de repetição são o arroz com feijão da programação, super úteis para construir coisas bem complexas. Só que esse poder de repetição tem dois lados. Ele também cria o ambiente perfeito para alguns dos bugs mais chatos e perigosos que existem. Vamos ver onde o problema começa a aparecer. Um ótimo exemplo de como a complexidade pode sair do controle é o loop aninhado. Imagina, um loop rodando dentro de outro loop. Com isso, a gente consegue processar grades, matrizes ou os pixels de uma imagem. O problema é que cada nova camada de repetição adiciona uma nova dimensão de complexidade, e isso cria um labirinto perfeito para os erros se esconderem. E o que essa imagem mostra é como essa complexidade explode. Na linguagem da computação, isso é chamado de complexidade O de n ao quadrado. Mas não precisa prender ao termo, o que importa é a ideia. O esforço não cresce de forma linear, ele cresce de forma exponencial. Uma listinha com 10 itens pode virar 100 operações. Agora, uma lista com 1000, a gente já está falando de 1 milhão de operações. Fica quase impossível para um ser humano rastrear um único bug no meio desse caos. E aí, diante dessa complexidade toda, como a gente pode ter certeza de que esses loops estão funcionando direitinho? Como a gente consegue domar esse monstro? A ciência da computação tem uma resposta bem elegante, um conceito poderoso que foi criado não só para achar bugs, mas para provar que eles nem existem. Bem-vindo ao campo da verificação de programas. O objetivo aqui não é só testar o software, mas provar matematicamente que ele está correto. Isso é crucial em sistemas críticos como em aviões, carros autônomos ou equipamentos médicos. E a principal ferramenta para essa prova é o que a gente chama de invariante de loop. Olhando para esse diagrama, dá para pensar nele como um selo de qualidade para o nosso loop. É uma regra, uma condição que tem que ser verdadeira no comecinho do loop, no meio dele e no final de cada repetição. Se a gente conseguir achar essa regra de ouro, a gente garante que o loop se comporta exatamente como esperado. Pensa no invariante de loop como um código secreto. Uma propriedade que nunca, jamais muda, não importa quantas vezes o loop rode. É como uma regra num jogo que diz que você sempre vai ter 5 cartas na mão no final da sua vez. No exemplo aqui do artigo, a regra é x% 7 igual a 3. Se essa regra sempre for verdade, a gente pode provar que o programa nunca vai falhar de um jeito específico. Só que tem um problema. Encontrar esse código secreto em softwares complexos é uma tarefa gigantesca, um desafio que está aí há mais de 40 anos. Isso nos leva à grande pergunta, né? Será que os modelos de IA mais modernos, os LLMs, conseguem finalmente decifrar esse código pra gente?
Para responder essa pergunta, a gente vai dar uma olhada num artigo de pesquisa de ponta da Universidade de Stanford e outras instituições chamado NVIDIA-Bench. Ele testa exatamente essa hipótese. O que a equipe fez foi pegar 7 das IAs mais avançadas do mundo e colocar elas à prova. A tarefa era bem clara: analisar programas e descobrir os invariantes de loop escondidos, aqueles códigos secretos que garantem a segurança. Mas a avaliação foi bem esperta, não era só um acertou ou errou. Não bastava a IA achar uma regra que fosse tecnicamente correta. O ponto-chave era: essa regra era forte o suficiente para ser útil. Um invariante fraco é como ter uma chave que até entra na fechadura, mas não consegue girar. Já um invariante forte não só está certo, como também acelera todo o processo de verificação, economizando um tempo e um poder computacional preciosos. Bom, o palco está montado. As IAs mais modernas contra um dos problemas mais difíceis da ciência da computação. Vamos mergulhar nos resultados e ver qual é o veredito atual dessa batalha. Olha, nos problemas mais fáceis, os resultados são bem promissores. Os melhores modelos conseguiram achar invariantes úteis em mais de 1/4 dos casos. O modelo O3 se destacou, conseguindo uma aceleração média de 1,37 vezes nesses casos de sucesso. Só que quando os pesquisadores aumentaram a dificuldade, a história mudou bastante. Na maioria dos problemas difíceis, o desempenho foi quase nulo. As IAs simplesmente não deram conta. Mas no meio desse cenário, aconteceu uma coisa espetacular. Em um caso específico, uma IA encontrou um invariante tão perfeito, tão elegante, que acelerou o processo de verificação em quase 30 vezes. Isso dá um gostinho do potencial incrível que ainda está escondido ali. E aqui a gente vê o progresso na prática. Depois de um treinamento especializado focado nesse tipo de problema, um dos modelos saltou de achar invariantes úteis em só 8% dos casos para impressionantes 29,2%. Ou seja, o treinamento funciona. Então, a conclusão é bem clara. Técnicas como o treinamento focado podem melhorar e muito o desempenho. E isso é gigante, porque não é só sobre velocidade. Significa que no futuro, a gente vai poder verificar a segurança de sistemas críticos, como o de um carro autônomo ou de uma transação bancária, de um jeito muito mais rápido e confiável. A IA ainda não é a solução mágica, mas está se tornando uma ferramenta indispensável. Isso nos deixa com uma reflexão final. A IA está a caminho, mas ainda não chegou com a solução definitiva. Enquanto isso, o nosso mundo depende cada vez mais de softwares supercomplexos. A pergunta que fica é: quanto da nossa segurança, do nosso futuro, a gente está disposto a confiar em um código cuja segurança absoluta a gente ainda não consegue provar?